Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional. Muito bem, estamos de volta com a RVC Notícias para falar de esportes. E ontem tivemos mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A3, com destaque para o Esporte Clube Taubaté, que enfrentou a equipe do Penapolense. Nossa reportagem esteve em Taubaté e conferiu a matéria desse jogo. Apoiado por um grande número de torcedores que nem ligaram para o horário pouco oportuno, 3 da tarde, o Taubaté empatou com a Penapolense na tarde de ontem, no estádio Joaquim de Moraes Filho, pelo placar de 2-2. Quando a partida estava equilibrada, o Penapolense aproveitou uma falta não marcada sobre Gilcinho e abriu o placar em um contra-ataque. O lateral direito Neander fez o gol aos 23 minutos. No final do primeiro tempo, o Taubaté teve uma falta bem cobrada por Marquinhos, mas o goleiro do Penapolense fez uma grande defesa e salvou a vitória parcial do Penapolense. No começo do segundo tempo, outra descida rápida dos visitantes e Fio deixou o Luciano Gigante livre para ampliar. O Taubaté voltou do intervalo com o atacante Cridense, que perdeu várias oportunidades. Mas aos 16 minutos, Luiz Paulo Pitt acompanhou um levantamento do lateral esquerdo Marquinhos e de cabeça fez o primeiro gol do Burro. Pressionado, o Taubaté foi criando oportunidades. E voltou a marcar aos 28 minutos, finalmente com o Cridense. O Penapolense teve outras oportunidades de gol. Sem contar que no final do jogo o Taubaté teve ainda um jogador expulso, mas a partida terminou 2-2. O time agora está a um empate do tão sonhado acesso para a A2. E o Penapolense praticamente garantiu uma das vagas. A gente está com o pensamento desde o início do trabalho, que é buscar o acesso. Vamos descansar, que domingo tem mais uma batalha e que possamos sair dessa batalha vencedor. Partida de quem quer subir, os dois times estão com a mesma intenção de subir, estão trabalhando para isso. A gente, infelizmente, tomamos 2 gols aí que a gente até tem dúvidas, né? E, consequentemente, a gente tem gente por trás aí que analisou, foi atrás, existiu os nossos gols também, a arbitragem infelizmente prejudicou a gente, prejudicou o Taubaté, tanto a favor do Taubaté como contra o Taubaté, e a gente infelizmente foi o detalhe, né? Tomamos gol, mas graças a Deus o espírito da equipe foi de guerreirice, foi até o final, batalhamos bastante, trabalhamos legal, agora é ir lá contra o Velo e resolver tudo isso aí. Deixamos de fazer os nossos trabalhos aqui dentro de casa, né? Mas foi um jogo difícil, as duas equipes trabalharam muito bem. Foi tanto no primeiro tempo a equipe adversária teve êxito em fazer o gol, como no início do segundo tempo, mas nosso time foi atrás, fizemos o nosso trabalho. A equipe de Penápolis também é uma equipe boa, equipe concentrada, prejudicou nosso trabalho de investimento em termos de ataque,
É isso aí, é trabalho de quem quer chegar e, se Deus quiser, a gente vai chegar lá em cima. A gente já passou por situações iguais a essa, né? Tem situação até inversa, né? Tipo com relação ao rebaixamento, né? Mas hoje não, graças a Deus, nós estamos numa situação ao contrário, nós estamos numa situação buscando o acesso. Eu acho que a coisa não se alterou muito, né? Eu acho que mesmo com o empate, somos líderes da chave ainda, né? Mas é ter a tranquilidade, principalmente descansar o grupo, que realmente foi um jogo muito corrido, né? A gente sabia que era uma equipe muito arrumada, que ia exigir bastante da gente. Eu acho que deu todos os méritos aos jogadores, principalmente pela maneira como que eles encararam, né? A nossa conversa no intervalo, né? Que nós passamos para ele realmente aquela confiança em querer buscar o resultado. Muito bem, você viu na reportagem 2-2 ontem no estádio Joaquim de Moraes Filho. Para falar de esportes, está conosco o Gil Arruda, nosso comentarista aqui do RBC Notícias. Gil, começando então pelo Campeonato Paulista da Série A3. Antes desse jogo Taubaté, como estão as equipes aí nesse campeonato? Tudo bem? Tudo bem, João. E é o seguinte, no grupo 4 já estão classificadas as duas equipes, né? Já fecharam as vagas, né? O Santa Cruzense e o São Carlos conseguiram mais 2 vitórias. O Santa Cruzense, inclusive, venceu o Flamengo de Guarulhos fora de casa por 5-3 e garantiram a vaga deles na Série A2 do ano que vem. Já no grupo do Taubaté ficou tudo para a última rodada. Tá certo, tudo para a última rodada. Taubaté que empatou e, como foi destacado, o 15 de Jaú também empatou com a equipe do Velo Clube, é isso? Isso, o 15 de Jaú, ele jogando em casa, saiu na frente, acabou tomando a virada aí da equipe do Velo Clube da cidade de Rio Claro, e aos 46 minutos do segundo tempo, o 15 de Jaú empatou com o jogador Léo, levando o placar final a 2-2, e aí com isso, o Velo Clube joga em casa contra o Taubaté, precisando da vitória de qualquer maneira. O Taubaté joga pelo empate, né? O Penapolense vai jogar com o 15 de Jaú em casa, tem 10 pontos, e deve ir a 13, e deve conseguir o acesso. O Taubaté tem 10 pontos também e o Velo Clube tem 7. Como eu disse, o Velo Clube precisa vencer o Taubaté de qualquer maneira. O Bull da Central joga pelo empate. Tá ok, estamos falando do Campeonato Paulista da Série A3, já que na Série A2 já estamos vivendo as finais, mas na verdade é o seguinte, não tem outro assunto ontem. Que noite foi essa da Libertadores, onde os principais times do Brasil, favoritos até ao título, ficaram no meio do caminho? Uma noite lamentável, né? E com muitos fatos curiosos, né? Primeiro começamos com o jogo do Internacional. O Internacional jogando em casa no Beira-Rio, lotado, saiu na frente, 1 minuto de jogo, o Oscar acabou fazendo 1-0. E em 2 minutos de apagão, podemos dizer assim, do Internacional, o Peñarol virou o jogo e conseguiu a classificação, jogando fora de casa. Inclusive até uma rádio do Rio Grande do Sul que estava transmitindo o jogo, acabou entrando com um repórter lá no Chile, porque estava acompanhando o outro jogo que teria, no caso do Grêmio com a Universidade Católica, falando que os dirigentes do Grêmio comemoraram a eliminação do Internacional, né, que muita gente estava projetando um Grenal nessa fase das quartas da Libertadores, e o Grêmio tinha se enrolado em casa, e aí estava mais difícil para o Grêmio classificar do que para o Inter. Mas o Inter conseguiu perder aí por um dos favoritos, por um dos grandes clubes da Libertadores, que é o Peñarol, perdendo 2-1 em casa. Mudando para os jogos das 10 para 10, lá no Paraguai, no Defensor del Chaco em Assunção, o Libertad conseguiu reverter o resultado em cima do Fluminense. O Fluminense tinha vencido por 3-1 no Rio de Janeiro e conseguiu aí tomar 3-0 do time paraguaio. Lembrando que estava 1-0 até os 40 do segundo tempo. Aí depois saíram mais 2 gols e o Libertad, time do presidente da Conmebol, torcedor do clube, né, acabou conseguindo a classificação por 3-0. Outro brasileiro que também se deu mal foi o Grêmio, que, como eu disse, o Grêmio já tinha perdido em casa por 2-1 para a Universidade Católica e perdeu de 1-0 o Grêmio, que tinha a missão mais difícil de todos. Mas o inacreditável foi o Cruzeiro. O Cruzeiro, que tinha vencido na Colômbia, em Manizales, o Once Caldas, conseguiu perder por 2-0 em casa, com o estádio cheio, com a expulsão do Roger, e o Cruzeiro foi o melhor clube da primeira fase e acabou sendo eliminado pelo pior dos classificados, o Once Caldas da Colômbia, que é o próximo adversário do Santos. E podemos ressaltar que se não fosse o goleiro Rafael dos Santos, o Santos também estaria fora da Libertadores. Não teria nenhum clube brasileiro entre os 8 melhores classificados. Agora, o que chamou a atenção, como você falou, foram projetados alguns duelos, que seria Cruzeiro e Santos, que seria um grande jogo do futebol brasileiro, para ver as feras do Santos contra o time bem montado pelo Cuca, e o outro lado, o Grenal. Ficou tudo no papel, né? Tudo no papel, e agora são confrontos de equipes não muito conhecidas. A mais conhecida de todas é o Peñarol, que é um dos grandes campeões da Libertadores. O Libertad, como disse, é um time emergente do Paraguai, né? A gente estava acostumado a ver o Olímpia, Cerro Porteño na Libertadores, e o Libertad vai se destacando um pouco mais. O Once Caldas, todos nós lembramos que foi campeão em 2004 em cima do São Paulo, e agora aparece aí de novo nos holofotes aí da Libertadores. E a Universidade Católica, aquele time do Chile que algumas vezes é forte, mas outras vezes é fraco, e como venceu o primeiro jogo no Olímpico contra o Grêmio, conseguiu aí ser mais tranquila a sua classificação. Ok, para fechar, tivemos ontem também 2 jogos pela Copa do Brasil.
com destaque para o empate da equipe do Vasco com o Atlético Paranaense e também a vitória do São Paulo, que foi vaiado, hein? O São Paulo foi vaiado, embora tenha tido mais chances de gol do que o Avaí. O destaque foi o goleiro Renan, da equipe catarinense, que já foi convocado pelo Mano Menezes para a seleção brasileira. E o gol do São Paulo, até porque saiu com vaias, né? Porque o gol foi contra, né? O gol do zagueiro do Avaí foi contra. Os atacantes do São Paulo não é que não tiveram competência, é que o goleiro do Avaí fez muitas defesas mesmo e garantiu aí 1-0, resultado pouco para o São Paulo, que agora vai jogar lá na ressacada na semana que vem, precisando aí do empate para se classificar. Lá no Paraná, o Atlético Paranaense salvou a derrota, porque o Vasco estava ganhando 1-0, o Atlético empatou num gol confuso aí do Guerron, depois o Vasco conseguiu fazer o segundo gol, um golaço do Diego Souza, e no final o Paulo Baier empatou. Esses dois primeiros jogos aí, e o vencedor de cada um deles, né, o vencedor de Atlético Paranaense e Vasco, pega São Paulo ou Avaí, numa das semifinais da Copa do Brasil. Ok, informações importantes, deu para ver que a quarta-feira foi intensa na área esportiva. Muito bem, com a participação de Gil Arruda e as notícias esportivas, chegamos ao final de mais uma RVC Notícias, que promete voltar amanhã, destacando tudo o que for notícia e informação. Um abraço a todos.